Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao resumo alargado do Rally de Santa Maria, quinta prova do Campeonato de Rallys dos Açores, que decorreu no último fim de semana na Ilha do Sol. O sol não apareceu, mas o espetáculo não faltou na prova mariense. Luís Miguel Rego foi o vencedor da prova, Ricardo Moura foi segundo classificado, ficou apenas a 6 décimas de segundo do vencedor. Vítor Pascoal foi terceiro classificado, beneficiou da assistência de Ruben Rodrigues. Num rally que ditou o título de bicampeão Sorianas dos rodas motorizes a Rafael Botelho. Estamos a transmitir este programa na sede do Clube Asas do Atlântico, organizador do Rally, que preparou 9 provas especiais de classificação. Ao longo do programa vamos falar com elementos da organização. O diretor de prova, António Sequeira, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Por aqui vão passar também pilotos, o vencedor, à geral, o vencedor nas duas rodas motorizes, e também vamos falar com um piloto local da Ilha de Santa Maria. E temos connosco Rui Muniz, comentador RTP Açores para o Desporto Automóvel. Rui, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Gonçalo, obrigado. António Sequeira, comece por si. Temos então 9 provas especiais de classificação divididas por 2 dias. Foram 2 na sexta e 9 no sábado, num rally muito semelhante a anos anteriores. Sim, o itinerário tem sido uma aposta ganha da nossa parte. Há muita gente que critica no sentido de que deveria haver inovações em termos de itinerário. O que é facto é que se nós formos a ver os rallies de grande montra, principalmente WRC e outros rallies, o itinerário é uma coisa que tem que ser muito pensada e muito ponderada para que se proceda a alterações. Esse itinerário dá-nos algumas garantias em termos daquilo que são as movimentações de equipas, de segurança, principalmente, que é o nosso foco de atenção. Nessa área é que nos debruçamos mais acerrimamente e hoje, de certa forma, isso ficou de certa forma provado. No entanto, conseguimos dar resposta à questão do acidente que acabou por ditar a desistência de Ruben Rodrigues, exatamente. Acabamos por conseguir manter o rally dentro dos horários que estavam previstos, e isso para nós só foi possível, obviamente, por determinadas circunstâncias, e uma delas fundamental foi a questão do itinerário. E sem dúvida que também, do ponto de vista desportivo, o itinerário é e tem sido, de certa forma, muito apreciado por alguns dos pilotos que cá vêm, e aquilo que é uma semelhança do futebol, uma equipa vencedora não se mexe. E o itinerário pode eventualmente vir a ter algumas alterações, mas tem uma base estruturada e que nós fomos percebendo ao longo do tempo com alguns erros, fomos corrigindo essas situações, e é um itinerário que nos proporciona tentar resolver ao máximo uma data de ocorrências que possam surgir durante um rally. O nosso principal foco de atenção, obviamente, que é a vertente da segurança, mas também a parte desportiva, e é isso penso que agrada aos pilotos acima de tudo. No rally, que teve 39 pilotos inscritos à partida, mas alinharam no rally 36, 3 não compareceram. No rally também contou com 4 pilotos do continente, uma lista e um número bastante simpático. É uma belíssima lista de inscritos, tendo em conta, em termos de número, tendo em conta aquilo que vinha a acontecer nas últimas provas do Campeonato dos Açores. É o rally de verão que toda a gente gosta de fazer, toda a gente gosta de vir a Santa Maria, é uma festa, a ilha brinda os concorrentes e a caravana do Campeonato dos Açores de uma forma muito efusiva. Há muita gente que vem apenas fazer esta prova, há muita gente que vem apenas acompanhar esta prova, da ilha e de fora dela, portanto acaba por ser um envolvente muito positivo, e isso notou-se também na lista de inscritos, que, como disseste bem, teve alguns pilotos do exterior da região, que não pontuam para o Campeonato dos Açores, mas que vieram aqui brindar o público com muito espetáculo, mais na estrada em termos da performance de condução, outro mais como o Porsche, que acaba de ficar em terceiro lugar, que é uma boa classificação, mas que impressionou pelo som do motor nas passagens que enfim, toda a gente tem a oportunidade de ver. O excelente forte score do Eduardo Veiga e o piloto que acabou por vencer as duas rodas motorizes, mas que não está inscrito no Campeonato dos Açores, o Daniel Nunes, que andou muito bem. Portanto, uma lista de inscritos que dava, como se veio aliás a verificar, garantias de espetáculo do início até ao final. E é importantíssimo também, António Sequeira, o apoio do clube aos pilotos para termos este número de inscritos. Sim, obviamente que sim. Nós partimos já de há muito tempo para um apoio que seja de forma igual para todos, daqueles que estão inscritos no CRA, é um facto.
Tentamos sempre, dentro do possível, daquilo que são as nossas reais possibilidades, porque o Clube Azul Atlântico, à semelhança de todas as organizações que promovem os rallies nos Açores, não é uma organização endinheirada. Nós tentamos sempre, dentro daquilo que é possível e dos apoios que nos são concedidos também por outras empresas, tentar, de certa forma, usufruir deles e trazendo algum acréscimo de qualidade àquilo que é a prova do regional. Obviamente que há anos que é menos oneroso, outros mais. Este ano foi bastante simples porque também, de certa forma, os pilotos que vieram, deslocaram aqui, principalmente fora da região. Como é que surgiu a possibilidade de termos o Vítor Pascoal com o Porsche na linha de partida? O Vítor Pascoal foi muito simples. Ele demonstrou o interesse de vir fazer o Rally de Santa Maria porque teve conhecimento que o Rally era um Rally, se calhar, mais adequado para aquele tipo de viatura. E isso, obviamente, facilitou-nos muito também trazê-lo cá. Depois, também, de certa forma, a questão dele não haver aqui grandes partes de exigências, os transportes marítimos foram oferecidos. Disponibilizamos 2 passagens aéreas para a deslocação do mesmo e, portanto, tudo isto também se facilita quando há vontade de quem está de fora querer vir participar numa prova desta. Isso tem sido fantástico para nós. Eu penso que o Rally de Santa Maria cada vez mais também tem sido reconhecido e aí não posso deixar de frisar a presença quase assídua do Daniel Nunes e também de outros elementos que vêm aqui só ver o Rally. Quinta vez consecutiva do Daniel Nunes. Sim, sem dúvida nenhuma, que também, de certa forma, o Rally começa a ser conhecido além de fronteiras Açores, digamos assim, e isso possibilita-nos também dar algum espetáculo. Obviamente que o público aí é, sem dúvida, um dos maiores aperitivos para quem vem de fora, porque Santa Maria já há muitos anos tem umas especiais todas muito bem compostas, tem uma chegada do Rally onde há muita participação do público, o público vibra muito com o desporto automobilístico, facilita também muito a predisposição desses pilotos que cá virem participar. Para terminar, objetivos cumpridos? Sim, penso que sim, o balanço é positivo, apesar de termos tido que interromper uma PEC e obviamente, consequentemente, a questão da atribuição de tempos administrativos, mas foi aquilo que pode acontecer em qualquer rally. Penso que estivemos bastante bem à altura das ocorrências, respondemos sem atrasos nas provas especiais seguintes. Penso que sinto-me confiante a mim e a toda a minha equipe e ao pessoal que esteve na estrada. Eu acho que estamos todos de parabéns e um grande carinho e afeto para aquele pessoal que perde o dia, colaboração a título gratuito, só única e exclusivamente por Carolice, porque o Clube Azul Atlântico não é uma organização profissional e consegue de pôr uma prova na estrada com essa dimensão e com a responsabilidade acrescida de ter sido tão bem disputada ao longo dessas PECs todas. Muito bem, muito obrigado António Sequeira por ter estado aqui no nosso programa, muitos parabéns pela realização do Rally. Vamos então ver o que se passou na estrada. Ora, o Rally composto por 9 provas especiais de classificação, 2 na sexta-feira, as restantes 7 no sábado. Na sexta-feira tivemos 2 especiais no centro de Vila do Porto, a primeira com pouco mais de 5 km, a segunda com 1,5 km, uma prova que serviu também para dar a conhecer as máquinas ao muito público que esteve a acompanhar na estrada e uma classificativa, Rui Muniz, que naturalmente proporcionou algum espetáculo, mas com algumas cautelas por parte dos pilotos. Sim, costuma-se dizer que nestas provas ditas de espetáculo, mais a segunda do que propriamente a primeira, até porque foi feito dentro da vila e isso traz muita gente à estrada que normalmente até não se desloca a ver outras provas especiais e que acaba por ver apenas esta porque passa, digamos, à porta da sua casa. Não se ganham ralis, mas podem-se perder. E se calhar começou ontem a caminhada do Ricardo Moura para não conseguir ganhar a prova e começou a excelente prova do Luís Miguel que veio a confirmar-se, foi o primeiro líder e nunca mais perdeu a liderança da prova e foram essas 2 passagens iniciais que vieram também a ter uma excelente performance por parte do Ruben Rodrigues na primeira prova especial, inclusivamente o Ricardo Moura só foi o 3º classificado e, portanto, nós vimos, aliás, que os 2 pilotos que se calhar se esperava que lutassem para a segunda posição acabavam por assumir um papel de liderança logo desde o início. Muito público, isso foi visível. Algum espetáculo aqui e ali, com as cautelas que se impunham, até porque os passeios estão logo ali, portanto um toque num passeio podia inviabilizar a prova. Esta era uma prova espetáculo que contabilizava
para a classificação do rally, portanto, qualquer situação que ocorresse, se houvesse uma desistência, havia logo ali o hipotecar de uma classificação no final. E, portanto, acabou por, ontem, o Ricardo queixou-se no final de alguns problemas de travões, mas eu acho que acaba por se ver, depois por o desenrolar do resto da prova, que o Luís Miguel e o Ruben entraram, de facto, muito fortes logo no início, e foi um sinal do que ia efetivamente acontecer durante o dia de hoje. Vamos agora ver a classificação do Rally após as duas primeiras provas especiais de classificação que ditaram o primeiro dia do Rally na sexta-feira. Classificação essa que ditou a ordem de partida para o segundo dia de Rally. Os pilotos tiveram pela frente 7 provas especiais de classificação. Vamos ver o que se passou na estrada. No sábado, o Rally deixou as ruas do centro de Vila do Porto, que serviu de palco às duas primeiras especiais de classificação. Durante a manhã, os pilotos tinham pela frente 4 troços, 2 passagens por Aeroporto Avenidas e Malbusca a Rebentão, a primeira com 6 km e a segunda com 11. Luís Miguel Rego foi o primeiro a partir, fez o primeiro tempo na primeira e o terceiro na segunda. Rego que procurava defender a liderança do Rally Mariense. Ricardo Moura era o segundo, estava ao ataque, mas quase no final da terceira PEC teve problemas com o seu forte, ficando mesmo parado no troço, o que lhe fez perder 12 segundos. Ficou-se pelo quarto registro, baixando ao quarto lugar da geral. Na classificativa seguinte, Moura e Eiro queriam ir atrás do prejuízo, mas foram segundos no troço, atrás de Ruben Rodrigues, que era o mais rápido em Malbusca a Rebentão, e o segundo em Aeroporto Avenida. Os irmãos Rodrigues, com o Citroën DS3, a mostrarem um bom andamento. Nas duas rodas motorizes, Daniel Nunes do Continente, quarto a partir, não dava hipótese à concorrência do seu agrupamento, era o quinto na estrada. Atrás de Vítor Pascoal, piloto de Amarante, aos comandos de um Porsche, que começou por fazer o terceiro tempo na terceira PEC e o quarto na quarta. Pascoal sempre muito aplaudido pelo público mariense. Destaque também para Eduardo Veiga, com um forte escorte, sempre espetacular nas suas passagens, era sexto no Rally. À frente de Hugo Mesquita, que regressou aos comandos do Mitsubishi Evolution 9. Nas duas rodas motrizes, Rafael Botelho precisava apenas de chegar ao fim do Rally para ser campeão. Por isso era com cautelas que Botelho e Nuno Rodrigues da Silva encaravam a prova mariense. Paulo Sousa, com o Citroën Kitcar, era o melhor na estrada entre os pilotos locais. Nas segundas passagens dos troços da manhã, Ruben Rodrigues registava o melhor tempo em Malbusca a Rebentão, Luís Miguel Rego o segundo e Moura o terceiro mais rápido. Moura, que na sexta especial de classificação fazia o melhor tempo, conseguiu ser mais rápido do que Luís Miguel Rego. Especial essa que ditou a desistência de Ruben Rodrigues, numa altura em que o piloto lutava pelo primeiro lugar. A organização foi mesmo obrigada a cancelar a especial, atribuindo tempos administrativos. Contas feitas após 6 especiais, Rego liderava com 10 segundos de vantagem sobre Moura, Pascoal subia ao terceiro lugar, Daniel Nunes quarto, Hugo Mesquita quinto e ainda Rafael Botelho sexto, segundo nas duas rodas motorizes, no Rally e primeiro nas contas do campeonato. Durante a tarde, os pilotos regressaram à estrada para cumprirem as últimas 3 provas especiais de classificação, Picos Forno, Santa Bárbara Monteiro e Picos Monteiro. Eram quase 38 km. Luís Miguel Rego voltava a ser o mais rápido na estrada. Era apenas 4 décimas de segundo mais rápido do que Ricardo Moura na classificativa Picos Forno. Na penúltima, Moura vinha ao ataque e conseguiu recuperar 5 décimas
Para a última especial, os 2 primeiros estavam separados por apenas 6 segundos, com vantagem para Rego. Era o troço Picos Monteiro, com quase 20 km, que iria decidir o vencedor da 36ª edição do Rally de Santa Maria, 5ª prova do campeonato. Emoções ao rubro. Para a última especial, Luís Miguel Rego estava com alguns problemas no seu Ford R5. Fazia 11 minutos e 15 segundos. Moura vinha a seguir, com andamento muito rápido ao longo da especial. No final, o tempo do 9 vezes campeão açoriano era de 11 minutos, 9 segundos e 5 décimas. Quer isto dizer que Rego vencia o Rally Mariense com apenas 6 décimas de segundo de vantagem sobre Ricardo Moura. Um final emocionante no Rally de Santa Maria, que tinha então como vencedora dupla Luís Miguel Rego, Jorge Henriques, aos comandos de um Ford Fiesta R5. O terceiro lugar do Rally era ocupado por Vítor Pascoal, que conseguiu levar o Porsche ao lugar mais baixo do pódio. Ficou a 2 minutos do vencedor. Daniel Nunes e Rui Raimundo eram quartos à geral, primeiro nas 2 rodas motorizes no Rally, naquela que foi a 5ª participação do piloto de Sintra na prova mariense. Hugo Mosquito era 5º à geral, ele que não teve oposição no seu agrupamento. Mosquito, que regressou aos comandos do Mitsubishi. Rafael Botelho aparecia no 6º lugar, primeiro nas contas do campeonato regional nas 2 rodas motrizes, que ditava o título de bicampeão açoriano. Nas posições seguintes, Paulo Sousa e Sérgio Sousa foram 7º à geral, foram os melhores entre os pilotos marienses e primeiro nos veículos sem homologação e no troféu de asfalto dos Açores. Rui Torres e Sousa Martins, com forte escorte, concluíram o Rally no 8º lugar, à frente de Fábio Silva e Rui Ávila, que conseguiram levar o Citroën Saxo Cup à 9ª posição e ao 2º lugar nos VSH. Para fechar o top 10, João Correia e Paulo Coelho, com o Peugeot 106, concluíram as 9 provas especiais de classificação no 10º lugar e foram terceiro nos veículos sem homologação e quartos no troféu. Dos 36 pilotos que terminaram o Rally, 24 chegaram ao fim. Max Salvador ficou-se pelo 16º lugar, piloto local. Gilberto Ferreira e Manuel Lemos, com forte score de Causeworth, foram 21º. E a dupla Ana Castro e Ivone Rodrigues, aos comandos de um Toyota Yaris, terminaram na 24ª e última posição. Pelo caminho ficaram 12 pilotos, para além de Ruben Rodrigues, Marco Soares e Tomás Voltão. Desistiram na 9ª e última prova especial de classificação, eram 11º na classificação. Bruno Tavares e Pedro Castro também desistiram na última classificativa, eles que tinham penalizado em 12 minutos na 4ª PEC. Evandro Neves ou Ruben Santos, que fez dupla com João Mel, desistiram na 8ª prova especial de classificação, eram 8º no Rally. Paulo Santos de Guimarães, que fez dupla com André Barros, desistiu na 4ª prova especial de classificação, ele que era 20º classificado. Eduardo Veiga e Justino Reis, com forte escorte, desistiram na 6ª PEC, eram 7º na altura. André Oliveira e Marco Oliveira, ambos de Santa Maria com Citroën Saxo, desistiram na 7ª prova especial de classificação, eles que estavam no 9º lugar. José Fernando e Fernando Jorge, com Ford Fiesta Proto, tiveram problemas no diferencial, desistiram na 7ª prova especial de classificação, eram 22º. Francisco Costa e Elizabeth Jesus, também de Santa Maria com Peugeot 206, desistiram na 9ª PEC. Paulo Leal e Diogo Moura, na anterior, na 8ª classificativa, eram 22º. Pedro Silva e Filipe Moura, da 3ª com Citroën Saxo, desistiram na 7ª prova especial de classificação. E Hugo Ferreira e João Paiva ficaram-se pela primeira classificativa no centro de Vila do Porto. Vitória então para Luís Miguel Rego nesta 36ª edição do Rally de Santa Maria, 5ª prova do campeonato. Foi uma boa surpresa, naturalmente, Rui Muniz. Sim, vamos lá ver. Não foi completamente uma surpresa. O Luís já vinha a ter desempenhos bons
com este Fiesta, já durante este... Digo isso, já são vários anos onde o Ricardo Moura ocupar sempre o lugar mais alto. Isso é verdade. Mas também o que se tinha verificado nestas últimas provas é que a diferença entre ele e o Luís e o Ruben tinha vindo a diminuir. Notou-se muito fortemente nesta prova que, a nível das provas em asfalto, essa diferença, em alguns casos, foi completamente eliminada, até fica ao contrário, não é? E existe ainda, como vimos no Lotus recentemente, existe ainda algum gap nas provas em terra, eventualmente a necessitarem de mais habituação. De qualquer forma, tanto o Luís como o Ruben fizeram excelentes provas, foi efetivamente uma pena o Ruben ter desistido na sexta prova especial, porque era curioso ver... Estava um segundo da Exatamente, era curioso ver até onde é que essa luta, que acabou por ser a 2 no final do rally, podia ser a 3. E, portanto, o Ruben também, ao início da tarde, tinha ganho a prova especial, a quinta prova especial, e, portanto, estava tudo mais ou menos em aberto. Excelentes notícias, porque se confirma que estes dois jovens se vão aproximando em termos de andamento do Ricardo, que aqui teve que se aplicar a fundo e, mesmo assim, não conseguiu ganhar. E o que deixa aqui uma porta aberta de expectativa e muita emotividade para as duas provas que restam do campeonato, a ver se, e eu espero que efetivamente isso aconteça, enfim, o Luís não me deixará mentir, dizer que isto não foi uma vez sem exceção, portanto espero que agora as coisas continuem com esta emotividade, as duas provas que faltam são também asfalto, mas pronto, o rally foi emotivo até ao seu final. Havia uma diferença de 10 segundos que separavam os dois primeiros à entrada para a última especial? Não, à entrada das 3 últimas provas especiais. O Luís, na sétima prova especial, ainda ganhou tempo ao Ricardo, portanto, o que deixava antever que não ia ser para fácil conseguir apanhá-lo. O Ricardo, nas 2 últimas provas, então, deu tudo por tudo. O Luís defendeu-se muito bem, fez uma prova muito inteligente e sempre ao ataque também. O Ricardo aplicou-se, mas não conseguiu tirar toda a diferença que tinha e ficou apenas a 6 décimos de segundo, o que é fantástico. Eu não me lembro de nenhum rally nos Açores, nestes últimos anos, ter ficado uma diferença tão curta, ter havido uma luta pela vitória do princípio até ao final. Nunca foi mais do que 1 segundo, portanto isso também demonstra o andamento que se teve. E é fantástico vermos que ao fim de muitos anos voltamos a ter luta pela vitória e, enfim, o campeonato não está decidido à saída de Santa Maria, provavelmente não ficará decidido à saída da terceira e vai-se decidir na última prova no Pico, algo que já não acontecia também há muito tempo. Portanto, ganham todos, ganham o campeonato porque tem mais emotividade, ganham os concorrentes porque obrigam-se eles próprios a andar mais rápido. O que é que não ganha? Não ganha porque, para além desses 3 primeiros classificados, depois daí para baixo existe uma decalagem muito grande, não em termos de andamento, que seria obviamente de esperar, porque são os únicos que têm viaturas R5, mas depois porque não existe grande luta pela vitória nos vários agrupamentos e, portanto, o que também não é bom para esses próprios pilotos, porque acabam por correr um pouco sozinhos. Quanto mais competitividade existir, mais os pilotos têm que se aplicar, melhor andam, mais aprendem, enfim, melhor preparados ficam para depois, em outras provas, como as Azores Airlines Rally, poderem concorrer de igual para igual com os pilotos que vêm de fora, enfim, tem uma rodagem diferente. De qualquer maneira, excelente prova do Rafael Botelho, que, como já disseste bem, se consagrou bicampeão nas duas rodas motrizes. Deixar aqui uma expectativa também de que no futuro possa evoluir em termos de máquina e se possa imiscuir nessas lutas que vão existindo um pouco mais à frente. Um bom rally do Hugo Mesquita, que acaba por ser o único grupo One presente em prova, mas o objetivo era melhorar, reabituar-se depois do acidente que tinha tido e melhorar os tempos que fez o ano passado, e isso efetivamente conseguiu. Uma excelente prova também do Paulo Sousa, de Santa Maria, melhor mariense, foi vencedor também no troféu nos VSH. E no troféu de asfalto e nos VSH, estreava aqui uma viatura, um Citroën Saxo Kit Car, e teve também um excelente andamento. Enfim, todos os pilotos de alguma forma emprestaram brilho a esta prova.
A decisão foi conhecida nos últimos metros da última prova especial e, como já dissemos, não acontecia há muito tempo e é efetivamente algo que merece muito destaque. Agora, o que esperamos também é que, enfim, já disse isso... Esta competitividade já disse isso na análise que se fez ao Rally Lotus. Espero efetivamente que a Federação e os clubes olhem para as restantes categorias. Digamos que agora a coisa fica um bocadinho ofuscada pelo facto de existirem 3 viaturas R5 e que ainda por cima estão todas a andar a um nível muito próximo e muito bom. Se assim não fosse, também não era por aí que vinha bem ao mundo. Agora é preciso olhar para estas outras categorias, até porque a maioria das viaturas que nós vemos na caravana são veículos que já não têm homologação, que estão em vias de perdê-la, e mesmo os que ainda têm, já têm muitos anos, e portanto não estão a aparecer novas máquinas. Felizmente estão a aparecer novos pilotos, mas também se não tiverem condições para aparecer e para lutar, a sua evolução torna-se mais difícil. Enfim, o Rafael, que estará aqui daqui a pouco sentado connosco, com certeza confirmará que se tiver alguém a picar-lhe os calcanhares, ele vai crescer, vai desenvolver a sua condução de uma forma mais assertiva do que, enfim, os 2 concorrentes que ele tinha em termos do Campeonato dos Açores não estiveram presentes nesta prova, o João Faria e o Carlos Andrade, o que, enfim, podia também andar ali um ponto de interesse que eventualmente se terá perdido por esses 2 concorrentes não terem vindo. Mas isso não tira de maneira nenhuma o brilho às provas que estão a ter, como o Hugo Mesquita fizeram. Só é pena que, de facto, não existe um pouco mais de competitividade, porque se não ser apenas a luta pela vitória, mas também haver outras lutas um pouco mais atrás no pelotão, que possam fazer com que as pessoas não queiram ver apenas os primeiros, mas se deixem ficar, porque mais atrás vão vir pilotos que também vêm a lutar até ao final. E, portanto, oxalá que isso aconteça. Eu acho que está tudo um bocadinho inebriado com o facto de termos 3 viaturas R5, mas acho que é preciso começar a olhar com muita atenção para o que vai acontecer um pouco mais atrás. Muito bem, vamos às reações. Começamos naturalmente pelo vencedor desta 36ª edição do Rally de Santa Maria, que se chama Luís Miguel Rico, que venceu pela primeira vez uma prova do Campeonato Açoriano aos comandos de uma viatura R5. Luís, bem-vindo, boa noite, muitos parabéns, antes de mais. Obrigada. Uma vitória saborosa, naturalmente. Sim, muito saborosa. Não foi a primeira, já no SAT-S1 vencemos à geral com o Ford Fiesta R5, mas é a segunda, não interessa, como se fosse, é bastante saborosa na mesma. É sempre um bocadinho em condições diferentes. Tivemos que lutar até à última especial para se decidir a vitória. Foi um rally muito disputado. Se formos analisar, começamos desde o shakedown a liderar o rally, não conta, mas começamos aí, batemos pela segunda vez o recorde do shakedown, já era nosso ano passado, esse ano voltamos a bater. Portanto, significa também, espelhava um bocadinho a competitividade que iríamos encontrar ao longo do rally, porque as próprias diferenças no shakedown eram muito pequeninas. Depois entramos no rally a vencer, entramos logo a ganhar a primeira especial, lideramos até à última classificativa, mas as margens eram super pequenas, a maioria das vezes nem chegavam a um segundo. Isso não se consegue gerir de forma alguma, portanto obriga-nos a andar sempre no limite, e no limite qualquer problema pode surgir, como é óbvio. Nós, nas últimas 2 classificativas, portanto, no último de Santa Bárbara, digamos assim, logo a seguir à PEC ganhamos dos Picos Fornos, nós começamos a sentir problemas na frente do carro. Que problemas? Nós, durante a especial, não conseguimos perceber. O que sabíamos é que o carro tinha perdido muita frente, não tinha frente nenhuma. Sentia nitidamente que estava a ser muito mais lento que aquilo que tinha sido até agora. E sabia que tinha o Ricardo Moura atrás muito forte. Sim, também. E depois começamos a ouvir barulhos no carro. Eu pensei que fosse alguma transmissão partida ou algo do género, porque depois na ligação pararam-nos para um procedimento normal da organização para pesar-nos nas balanças, e nós tivemos alguma dificuldade em subir para cima das balanças. O carro começou a fazer um barulho mecânico e eu realmente pensei que dali já não saía. Depois conseguimos chegar ao parque de assistência, trocamos uma transmissão que pensávamos ser o real problema do carro, mas o que é facto é que quando saímos do parque de assistência e na ligação o barulho mantinha-se.
íamos para a última classificativa. E eram do apenas Rally. 6 segundos de vantagem em relação ao Ricardo Moura. 6 segundos, sim, porque esse problema fez-nos perder logo 5 segundos. O que é que pensou quando estava na linha de partida para cumprir a última classificativa? Eu vou ser sincero, porque nós na ligação, além desse problema, por incrível que pareça, isso quando tem que acontecer, acontece tudo e mais alguma coisa. Foi um stress, porque o nosso carro ficou a trabalhar a 3 cilindros até o início da especial e arrancamos em 3 cilindros e fizemos praticamente o troço tudo em 3 cilindros. E eu sou sincero, se até ali tínhamos discutido o rally tudo à 10ª de segundo e ao segundo, e com os problemas que tinha antes do carro trabalhar a 3 cilindros, já tinha perdido 5 segundos no Santa Bárbara, em 20 km era praticamente muito difícil conseguir gerir os tais 6 segundos. Falei com o Jorge, tivemos ali 5 segundos antes de arrancar os dois e decidimos, olha, vamos dar tudo o que nós temos e o que tiver que ser, será. Se tivermos que ficar parados, paramos, mas não vamos desistir. Demos tudo, foi uma classificativa ao ataque completamente, com aquilo que o carro nos permitiu e fez-nos conseguir chegar ao fim e vencer por 6 décimas de segundo. Foi sem dúvida nenhuma um grande prémio por todo o nosso trabalho e esforço ao longo do rally e mesmo numa parte final, onde quase parecia que tínhamos a vitória na mão com 10 segundos de vantagem, vê-la fugir, quase fugir, né, dentro das mãos, foi um prémio muito saboroso pela nossa persistência nessas últimas 2 especiais e estamos muito satisfeitos. Quero dar os parabéns também à minha equipa, ao time Alemar, que fez um grande rally, o Ricardo também, apesar dos problemas que teve, também fez um bom rally, vamos dizer que um primeiro e um segundo lugar. E isso, ao fim e ao cabo, também é que acaba por ser mais importante no final do rally. E é óbvio que também não posso deixar de agradecer às 2 pessoas que até agora sempre acreditaram em mim e têm apostado em mim, que é o meu pai e o Dr. Costa Martins, através do representante da fábrica da Vaga Estrela. Sem dúvida são 2 peças fundamentais no meu ingresso no desporto automóvel e na minha evolução até agora. Como sabem, são um desporto caro, existe investimento e se assim não for é muito difícil evoluir. E isso é uma preocupação, porque nós, e minha também, porque já comento isso com vários pilotos, nós se formos olhar para o panorama de rallies regional, contamos pelos dedos o número de jovens que temos a correr. E isso é um problema, porque os que cá estão não vão durar para sempre. E nós precisamos de garantir o futuro desta modalidade, e neste momento somos só 2 ou 3, digamos assim. Portanto, é de levar quem aposta nos jovens, que são o futuro da modalidade. E o que é que representa para si, para a sua carreira, esta vitória no Rally de Santa Maria? Bem, esta é uma vitória para mim bastante importante. Depois de um ano anterior, um pouco alguns azares? Sim, é mais nesse sentido, como todas as vitórias são importantes. Todas as vitórias são muito importantes, mas essa em especial porque nós, no ano passado, no penúltimo rally de asfalto, ou seja, o nosso segundo rally de asfalto com este carro, depois de termos feito uma estreia aqui em Santa Maria e termos discutido também o rally com o Ricardo ao segundo, que foi uma surpresa para nós tivemos um grande acidente na Ilha da Terceira, que nos abalou bastante, abalou-me a mim, a minha confiança e prejudicou-me em algumas corridas. Isso foi notório nas provas seguintes, Exato. Falta de confiança do Luís. Exatamente, mas essa vitória serve um bocadinho também para nos dar aqui um bocadinho de ânimo e para, digamos, é um prémio pelo trabalho que fizemos e pelo facto de termos conseguido dar a volta por cima. Nós, como equipa, todos juntos, trabalhamos para que isso acontecesse. Bom, e os resultados estão, aos poucos estão aparecendo. Esperamos que assim continue. Essa vitória não muda nada, não significa que temos que deixar de trabalhar ou algo, não, antes pelo contrário. Daqui para a frente, o Ricardo naturalmente há de se querer vingar, portanto, no próximo rally há de entrar mais forte ainda. Está tudo aberto, são claro um pouco mais 12 pontos de diferença. Não, nós cada vez mais estamos a andar cada vez mais depressa, as diferenças são cada vez mais pequenas, o nível eleva-se cada vez mais, mas isso é muito bom. O facto de nós termos um piloto como o Ricardo, ao nível que é, ao nível que anda, é como o Rui há bocadinho aqui explicava, obriga-nos a nós também a correr um bocadinho atrás do prejuízo e obriga-nos também a ter que trabalhar mais e acompanhar o ritmo dele, o que nos faz evoluir. Portanto, isso é muito bom. E esperamos que assim seja, e o resto do campeonato agora temos que continuar a fazer o trabalho que temos vindo a desenvolver para tentar nas próximas corridas estar o mais perto possível do ritmo do Ricardo, que é quem comanda, não é? Muito bem, Luís Miguel Rego, não sei se... Se fosse fácil não tinha graça, não é? Exatamente. Mas também estava, eu diria, de alguma forma fadado o Luís para ganhar esta prova. Há de facto aqui, só para dar uma chega ao que ele acabou de dizer, é que de facto o Ricardo Moura tem uma desvantagem nesse particular das lutas entre eles, é que o Ricardo já está, digamos, no auge, no topo da sua evolução, e o Luís e o Ruben estão ainda a começar com esta viatura e, portanto, até são mais jovens e têm a possibilidade de uma progressão maior. Portanto, isto no futuro
vão todos ter que andar mais rápido e, portanto, ganha o desporto automóvel, ganha a espetacularidade e oxalá que assim seja e oxalá que outros pilotos, como o Rafael, que se possa também, com outros argumentos técnicos, obviamente, possa haver luta. Sem luta pela vitória, as coisas tornam-se muito menos interessantes. Muito bem, Luís Miguel Rego, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Muitos parabéns pela vitória que coloca o Luís na luta por uma possível título nas contas do Campeonato de Rallys dos Açores. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, boa noite. Vamos continuar no campo das reações. Vamos ouvir o que é que os pilotos disseram no final do Rally. Ricardo Moura, que não conseguiu vencer esta 36ª edição do Rally de Santa Maria, e também os restantes pilotos que andaram noutras lutas no Rally. Foi uma pequena diferença, mas contam. As décimas também contam, por isso é que elas estão aí. Foi um rally extremamente disputado, tal como eu tinha previsto no início. Os 3 R5 estiveram num nível muito bom. Tivemos sempre ali praticamente ao 12º e foi assim até a final. Nós, infelizmente para nós, na primeira passagem hoje de manhã, numa travagem, tínhamos uma afinação que bloqueava muito as rodas nas travagens e acabou por se desligar numa travagem, numa zona até bastante rápida. Depois tivemos que voltar para o carro a trabalhar, portanto não trouxe onde andamos ao segundo e ao 10º, perdemos logo 10 segundos logo de manhã, portanto foi uma corrida contra o relógio, mas isso em nada tira o brilho da vitória do Luís, que se defendeu muito bem, teve aqui uma boa prestação e nós atacamos, reduzimos descomunalmente a diferença, mas não foi possível, faltaram 6 décimos. As coisas estão mesmo assim, eu estou preparado para ganhar e para perder. O que interessa é que eu dei tudo, mostrei a minha raça e a minha atitude e fui até ao fim, não dei descanso nenhum e foram apenas 6 décimos, portanto, os 10 segundos da manhã hipotecaram, mas isso, meu amigo, fui atrás do prejuízo, mas não chegou. Sabe-lhe bem esta estreia no Rally de Santa Maria? Sim, como é lógico, é um lugar no pódio, nós sabíamos que era muito difícil, sendo também a primeira vez, o nosso carro não é propriamente um carro fácil aqui para estas classificativas e ainda para mais com a ameaça de chuva e na melhor classificativa aqui do aeroporto começámos a apanhar alguma chuva, portanto não era muito propício. Portanto, para nós estamos contentes, o carro não tivemos problema nenhum, os troços realmente são porreiros, toda a envolvência do Rally e tenho que agradecer também um agradecimento ao público que nos apoiou bastante durante a estrada. Daniel, vencedor das 2 rodas motrizes, 5ª presença no Rally de Santa Maria, apesar de não roubar pontos aos adversários nas contas do campeonato, satisfeito com o resultado obtido? Sim, há muitos anos que já me fugia algum resultado de relevo aqui em Santa Maria. Por pouco e por escassos os 14 segundos não era a cereja em cima do bolo, que era um pódio final no meio dos lobos dos R5 e da categoria RGT, com um pequeno 2 rodas motrizes da categoria R2, isso era a cereja em cima do bolo. Hugo, de regresso aos comandos do Mitsubishi Evolução 9, satisfeito com o resultado obtido aqui no Rally de Santa Maria? É verdade, estávamos de regresso com o Mitsubishi, depois de uma pequena ausência devido ao acidente, mas sim, estou satisfeito, foi feito o progresso que eu queria, bater os tempos do ano passado que consegui e perceber como estaria o carro também em devidas condições e sem dúvida a equipa fez um excelente trabalho, o carro está ótimo, está impecável mesmo. Entre os pilotos locais temos aqui o Paulo, que foi o melhor mariense, satisfeito com o resultado obtido no Rally? Sim, não estava nas expectativas, a expectativa era rodar o carro, que é a estreia. O resultado ia por acréscimo. Melhor mariense, muito bom. E correspondeu às expectativas a viatura também? Sim, muito superior àquilo que eu pensava que se fosse. É um espetáculo. E gostaria de continuar a participar nas restantes provas do campeonato ou isso vai ser difícil? Este ano o cachê está um bocadinho em baixo. Para o ano vamos tentar fazer o troféu de asfalto. Nas 2 rodas motorizes, Rafael Botelho acabou no 2º lugar no Rally, primeiro nas contas do Campeonato de Rallys dos Açores, que lhe ditou o título de bicampeão açoriano. Rafael Botelho está connosco. Boa noite, Rafael. Bem-vindo. Muitos parabéns pelo bicampeonato nas contas do Campeonato Regional. Correu-lhe bem o Rally? Correu muito bem. Foi um Rally extremamente interessante. Gosto imenso de vir a Santa Maria. Era a segunda prova com o DS3 no asfalto. Sabíamos que havia aqui uma janela de adaptação à viatura e ao piso, que é um bocadinho diferente da Ilha Terceira. E as coisas correram muito bem.
Penso que na sexta-feira não fomos tão eficazes, mas no dia de sábado, depois de manhã, estivemos muito perto do Daniel Nunes e eu sempre referi que se conseguíssemos andar perto do Daniel Nunes, estaríamos a andar no bom patamar. O Daniel é um piloto do Campeonato Nacional e que tem muita rodagem já com o 208 e a verdade é que o balanço é extremamente positivo. Foi o primeiro match point, conseguimos fechar o campeonato e acho que isso é muito importante, permite aqui numa janela, nas próximas 2 provas, começar já a pensar no ano de 2018. Muito bem. Rafael, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Muitas felicidades para a sua carreira. O grande azarado desta prova foi Ruben Rodrigues, que desistiu na 6ª prova especial de classificação, quando estava a pouco mais de 1 segundo do líder da prova. Ruben Rodrigues teve um problema na sua viatura, o que o obrigou a desistir. Nós começamos bem o início da classificativa, estava um bocadinho úmida. Nós, numa pequena esquerda, o carro saiu um bocadinho da linha, tocámos. Não sei bem se foi no passeio, não tem basicamente passeio, não sei o que foi que é. A gente começou a vibrar e a partir daí começamos a notar a direção a vibrar muito e a roda saiu fora e nós não podemos evitar a saída de estrada. Termina, desiste com sabor amargo de boca porque o Ruben estava na luta, apenas 1 segundo da liderança. Sim, nós estamos muito contentes pelo desempenho que nós temos até ao longo da prova. Nós evidenciamos aqui uma boa velocidade entrou-se. Penso que a Play Taciona Racing, cada classificativa, cada prova que faz, tem ficado cada vez mais competitiva. Nós evidenciamos aqui esse andamento, mas faz parte dos rallies. Nós agora temos que começar já a pensar no próximo rally, que é a 3ª. Num rally ganho por Luís Miguel Rey, que deixou Ricardo Moura no 2º lugar, é um pódio diferente do habitual. Sim, foi um pódio diferente do habitual e também nós poderíamos ter, também contribuímos para isso. Penso que cada vez mais os rallies têm ficado mais competitivos e isso é muito bom para todos. O Ruben sente-se mais competitivo, mais confiante com esta máquina? Sim, cada vez mais nós sentimos mais competitivos, mais confiantes, digamos assim. Nós ainda hesitamos muito, penso que ainda tenho muito para poder dar aqui a esse desporto e ao DS3 porque tem uma capacidade de evolução muito grande. Nós preciso recordar que nós somos a primeira vez que estamos a passar aqui nesses troços com esse carro, ainda não temos bem noção da velocidade que nós vamos, às vezes travamos muito ainda e há aqui que definir bem ainda uma velocidade que isso faz parte. Nós não temos ainda a experiência que nós adversários temos, mas estamos indo num bom caminho. A dupla Rodrigues, que não tiveram a sorte do seu lado nesta prova mariense, foram claramente os grandes azarados deste rally. Sim, é verdade, ainda por cima porque vinham também a fazer um excelente rally. Tinham ganho as primeiras provas especiais da tarde, a primeira prova especial da tarde, aliás, portanto tinham diminuído a diferença para o Luís, estava, como disseste já várias vezes, estava em um pouco mais de 1 segundo. Que também era, digamos, a segunda prova em asfalto com o DS3 R5, mas pronto, essas coisas acontecem. Ele alargou um pouco a trajetória numa curva que provavelmente danificou a janta ou o pneu da frente do lado direito, e depois foi esse pneu que efetivamente saiu e que o levou a ter o acidente. Agora o que se espera é que ele consiga recuperar a viatura a tempo de estar à partida na 3ª e que, em termos psicológicos, esse contratempo não venha impedir a evolução muito boa que ele vinha a fazer com aquele carro. Agora o que é certo é que ele, em termos de Campeonato dos Açores, fica já algo afastado da segunda posição. Entre o primeiro e o segundo, o Ricardo e o Luís, há aqui quase 12 pontos de diferença, se bem que o Luís ainda tem que pôr um resultado fora. Mas agora já aqui entre o Luís e o Ruben já vão 24 pontos, portanto as coisas figuram-se um pouco mais difíceis. Mas também, sendo um projeto a 3 anos e sendo este primeiro ano o objetivo era conhecer a viatura e rodar, eu acho que isso está a ser plenamente conseguido. Vamos ver o que é que nos trazem as 2 provas que faltam. O Ruben agora talvez um pouco mais despreocupado em termos de resultados, possa libertar-se dessa pressão e dar um ar da sua graça como tem vindo a fazer nestas provas até agora. Entre os pilotos locais, a vitória foi para Paulo Sousa, que venceu também no Troféu de Asfalto dos Açores e nos veículos sem homologação. Connosco temos Max Salvador, o que foi o melhor mariense na prova do ano passado. Este ano, Max, boa noite, bem-vindo. O rally não correu muito bem. Teve problemas de embreagem na 4ª classificativa? Antes de mais, boa noite, obrigada pelo convite. Afirmativo. Tivemos um problema de embreagem. Tal como estava aqui há pouco a dizer o Sr. Rui, são coisas que acontecem nos rallies.
Era bom que todas as nossas participações no Rally Santa Maria fossem iguais às de 2016. O Paulo Sousa era claramente um alvo a bater, apesar de ter uma máquina teoricamente superior. Não chamaremos um alvo a bater, mas um alvo difícil de alcançar, tendo em conta a nova máquina. Não é fácil. O carro dele é o dia e o meu carro é a noite. Tenho um saxo com preparação de troféu. O ano passado, em 2016, fiz com 106, que me foi emprestado pelo Ricardo Manuel Moura, da Ilha Terceira. Pronto, isto é assim. Correu sempre bem a ele e ainda bem. Correu-nos menos bem a nós, faz parte. E quais são as ambições do Max em termos futuros? Infelizmente, por condições profissionais, também. A falta de apoio é uma coisa que acho que todos os pilotos se queixam, ou quase todos os pilotos se queixam. E nós aqui, pronto, eu só faço o rally aqui em Santa Maria. Gostaria muito de um dia poder arranjar condições de fazer um rally fora. A Ilha Terceira, a Graciosa, o Pique, gostava muito. Temos sempre quase começado como o ano zero do carro. Gostamos sempre de fazer as coisas como deve ser. O meu carro esteve na Ilha Terceira, alvo de uma revisão grande, desde pintura, mecânica. Pronto, vamos ver se nos vai ser possível, não sei se é em 2017. Em 2018, vamos lá ver. Eu já faço rallies desde 2012 e venho a dizer que gostaria eventualmente de fazer um rally fora, ainda não foi desta. Entretanto, Rui, para terminar, restam 2 provas, tudo em aberto no que respeita ao título. Se calhar... Já em setembro Lilás, depois termina no Pique em outubro. Pique em outubro. Se calhar antes deste rally diríamos, vai ser outra vez o Ricardo. Bom, nnesta altura... Já não é bem assim. Fica no ar, pelo menos a incerteza, uma dúvida. Como eu disse há pouco, a diferença é curta, mas o Luís ainda tem, portanto, o Ricardo já teve uma distância, o Luís ainda não desistiu. Se terminarem as 2 provas que faltam, o Luís vai ter que pôr um resultado fora, que é um 4º lugar, se não estou em erro, na terceira. O que quer dizer que há aqui ainda muitas contas para fazer. Agora, dificilmente na próxima prova vai haver um campeão. Dificilmente vai haver um campeão. Acho que o campeonato se vai decidir efetivamente no Pico. Não são favas contadas. Nesta altura já acho que se pode dizer isso com algum grau de confiança, que não vão ser favas contadas. Ganha o campeonato, enfim, ganha o espetáculo, ganham todos. Esperamos que assim seja. Que seja no último prova especial, do último rally, e que seja por 6 décimos de segundo, que já não acontece há vários anos no panorama do desporto automóvel nos Açores. Vamos agora espreitar a classificação geral desta que foi a 36ª edição do Rally de Santa Maria. Classificação geral desta 36ª edição do Rally de Santa Maria, 5ª prova do campeonato. Vamos agora ver os melhores momentos que marcaram este Rally mariense. Quanto? 08. 08? Sim, 08 ou 09. Ah, não me digas.
momentos que marcaram esta que foi a 36ª edição do Rally Alemar Santa Maria, organizado pelo Clube Asas do Atlântico. Resta-me agradecer a presença de Max Salvador, muito obrigado por ter vindo. Obrigado uma vez mais pelo convite. Rui Ministro, até à próxima, muito obrigado. Deus obrigado. Tudo dito no que respeita então a esta quinta prova do Campeonato de Rallys dos Açores. O campeonato está de regresso no mês de setembro na Ilha Terceira e termina em outubro na IRP. Foi um prazer, um abraço e até à próxima.